Nesse vídeo a gente vai fazer um review sobre um dos serviços mais utilizados na AWS, o EC2, que é o serviço de computação dentro da rede cloud da AWS, a maior provedora de serviços cloud do mundo. A gente vai entrar no painel, vai analisar os recursos e como ele funciona, e no final eu quero dar para vocês a opinião de alguém que já trabalha há 12 anos com a AWS e com o EC2. Euzinho aqui. Então, vamos pro vídeo. O EC2 é sem dúvida o serviço mais utilizado dentro da AWS. Tanto para quem está entrando, como para quem já está lá dentro, ele é uma ferramenta essencial, porque ele é uma das ferramentas mais primordiais ou mais fundamentais da computação em nuvem. Qualquer serviço desenvolvido para rodar em nuvem vai utilizar o EC2 ou, no mínimo, utilizar a mesma arquitetura que está ali por trás do EC2 para poder escalar dentro da nuvem. Se você não encontra um serviço gerenciado pronto, como um SQS ou SES ou qualquer outro serviço que te oferece uma especialidade já automatizada, você parte para o EC2 para criar sua própria versão de serviço aqui dentro do EC2. Implementar um MongoDB, um RabbitMQ ou qualquer outra ferramenta que você ainda não tenha disponibilidade de um serviço gerenciado, o EC2 é a solução certa para você entrar e configurar ela do seu jeito e ter esse serviço disponível para sua aplicação poder executar as tarefas para qual ela foi designada. Dá uma olhadinha na minha tela, eu estou aqui no painel de controle da AWS, tá? Na minha conta aqui da AWS. E aqui a gente tem, já na página inicial do EC2, a gente tem as instâncias que estão rodando, as instâncias totais que eu tenho na minha conta, os volumes que são os discos disponíveis para eu poder anexar, ou mesmo os volumes já anexados às minhas instâncias que estão ativas, os meus hosts dedicados, as chaves de segurança, as chaves SSH que eu tenho cadastrado aqui dentro da minha conta para poder utilizar, os grupos de segurança, os Elastic IPs, que são os IPs fixos que eu posso anexar às minhas instâncias, os Load Balancers, que são o serviço que vai fazer o balanceamento de carga das requisições dos meus usuários para dentro das minhas instâncias EC2, e os snapshots, que são as cópias ou as fotografias, vamos botar assim entre aspas, aspas bem grandes, tá? Mas são fotografias do estado de cada disco que eu tenho aqui dentro das minhas EC2, ou seja, eu posso criar snapshots, criar cópias idênticas a dela, no exato estado em que aquela instância estava naquele momento, salvar para poder criar outras instâncias ou simplesmente para ter um backup daquilo, para ter uma cópia daquele momento. Por exemplo, se você for fazer um upgrade lá no sistema ou fazer uma atualização de pacotes do sistema, você quer fazer um snapshot antes para, se caso aquele update cause algum problema para algum serviço seu, você pode restaurar aquele snapshot anterior e garantir que naquele estado a tua instância estava funcionando, beleza? Então essas aqui são as opções que você tem dentro do EC2. Lembrando que o EC2, ele há muito tempo já não funciona completamente independente do sistema de redes da AWS que chama VPC. Eu vou fazer também um review sobre VPC aqui no futuro. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, clica no botãozinho se inscrever aqui e já aproveita para deixar um joinha aí para a gente ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas que têm interesse sobre AWS. Ah, e antes que eu me esqueça, se você está chegando agora no canal, nós estamos preparando uma versão 2.0 do nosso curso de AWS. Lá no canal do Inventor esse curso já foi visto mais de 150 mil vezes e a gente está criando uma versão 2.0 focada como profissional para você poder trabalhar para empresas, mas também para ensinar você a utilizar esses serviços para ganhar dinheiro empreendendo, seja para sua startup, seja como prestador de serviço, consultor ou qualquer outra profissão que possa ganhar dinheiro com a AWS e que eu vou falar aqui e lá no canal do Inventor também nas próximas semanas a respeito das possibilidades e dos potenciais aí de você fazer grana com a AWS, com Cloud Computing, ok? Então, para a gente continuar aqui, no painel, você pode ver do lado esquerdo aqui no menu Instance, você tem o Instance Types, ou os tipos de instância. Aqui dentro você consegue listar todos os tipos de instâncias disponíveis na região onde você está gerenciando a sua conta. Então, presta atenção aqui do lado direito, na parte superior, que o meu está selecionado para Virgínia.
tá? A Virgínia é a região da AWS que tem comumente os preços mais baixos para serviços e para recursos que você consome aqui dentro da infraestrutura da AWS. Tá? Você pode clicar aqui, você pode selecionar Ohio, Califórnia, tem São Paulo também, caso você tenha uma aplicação que dependa muito da questão de ter uma latência baixa, você pode hospedar em São Paulo, mas por padrão, normalmente, assim, ó, de forma genérica falando, tá? Eu não quero arrumar briga com ninguém, mas de forma geral, a Virgínia custa, em média, metade do que custa o mesmo serviço na região de São Paulo. Vocês sabem como é que é Brasil, impostos e tudo mais. O custo Brasil é alto e isso acaba afetando os serviços que a gente consome, tá? Mas estou aqui selecionando Virgínia e aqui eu tenho a lista de instâncias, de tipos de instância com as configurações disponíveis nela. Então eu tenho a quantidade de virtual CPUs, eu tenho o tipo de arquitetura que ela está utilizando, é um x86, ou seja, muito provavelmente aqui é Intel, no caso desse tipo aqui de arquitetura, a quantidade de memória, o nível de rede, se ela é moderado, se ela vai até 5 gigabits, até 10, quer dizer, tem vários tipos de rede e banda disponível para essas instâncias, e aqui do lado direito a gente tem o custo por hora, dependendo do tipo de instância. Então, se você está rodando Linux, você tem um preço. Se você está rodando o Windows, você tem outro preço. Então, dá para você dar uma olhadinha aqui e para você fazer a filtragem dos tipos de instância para você ver qual se adequa melhor à sua necessidade ou à necessidade da sua aplicação. Feitos os tipos, para utilizar o EC2 é muito fácil. Você pode vir aqui e simplesmente criar uma nova instância, clicando aqui na lista de instâncias e depois no botãozinho Launch Instances, selecionar o tipo de instância que você quer, ou seja, qual é o sistema operacional que você está buscando. Você tem o Amazon Linux, macOS, que eu falei lá no overview a respeito de EC2. Você pode sim criar uma instância rodando macOS para você poder desenvolver aplicativos mobile, para você poder fazer edição gráfica, para quem gosta de trabalhar com Final Cut. Você pode usar ela para fazer edição 3D, qualquer coisa que você faz num dispositivo Apple convencional, você vai fazer lá dentro, só que com a vantagem de você poder pegar uma instância com uma baita capacidade computacional lá para poder rodar, renderizar e fazer o que você precisa fazer, mesmo que isso demande muito poder computacional, e você só vai pagar pelas horas que você estiver utilizando esse recurso na AWS. Além disso, aqui a gente tem Ubuntu, Windows, Red Hat, SUSE e Debian. Essas são as listas que a gente tem aqui, porém, você ainda tem a lista com as suas imagens, as imagens que você criou baseado nos seus snapshots das suas instâncias, e você ainda pode ir para o Marketplace de AMIs, ou Marketplace de imagens da própria AWS, e pegar algumas imagens prontas, fornecidas tanto pela comunidade como por empresas que vão cobrar uma taxa adicional ali por hora para você poder utilizar aquele serviço pronto dentro de uma instância EC2. Então, para a gente ver um exemplo aqui, ó, vamos para o Marketplace aqui em cima. E aqui no Marketplace eu posso filtrar por categoria, eu posso filtrar pelo tipo de aplicação que eu estou procurando. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó, de Machine Learning. Então eu tenho aqui, ó, uma imagem pronta da NVIDIA GPU Optimized. Eu tenho o Dataiku Trial. Eu tenho Nimble. Eu tenho Unreal Engine para eu poder levantar uma máquina aqui e trabalhar com a Unreal Engine para desenvolver jogos, para desenvolver agora até aplicativos para realidade virtual dentro do metaverso. Então eu tenho essas imagens que estão prontas aqui, cada uma delas tem algumas características e algumas podem sim ter uma cobrança adicional além do custo da máquina, que ao invés de você comprar uma licença da Unreal Engine, por exemplo, você pode utilizar ela por hora aqui dentro e pagar só uma fração proporcional àquele tempo que você está utilizando, tá? Não quer dizer que é o caso da Unreal Engine, tá, gente? Só quero deixar claro, mas muitos softwares aqui que tem as imagens prontas fazem esse fracionamento do custo da licença para que você não tenha que comprar uma licença integral. Outros
não cobram pelo valor hora, mas eles vão exigir que você, na hora de levantar a máquina, insira a sua chave. Não sei qual é o caso do Unreal Engine aqui, mas existem vários modelos diferentes, e para você saber qual é o modelo de cobrança dessa imagem que você quer utilizar, basta clicar nessa imagem. Então agora eu vou pegar o Unreal só para tirar a dúvida, e aqui dentro do Unreal a gente tem aqui, ó, Typical Total Price, $2,36 por hora. Na precificação, o Unreal não cobra nada. O que é cobrado aqui somente é o custo hora da máquina, tá? Então aqui o Unreal não cobra nada. Isso me faz pensar que pode ser que haja uma cobrança ou haja necessidade de colocar a sua licença pré-adquirida aqui dentro. É exatamente isso. Olha aqui, ó. Bring your own UE license and pay only for AWS resources used. So, eu já estava começando a falar inglês. Você traz a sua própria licença do Unreal aqui para dentro e o resto você vai pagar só pelo uso da máquina no EC2. Ok? Então você tem essas opções. Tem as imagens da comunidade aqui também que você também pode utilizar. No caso da comunidade, são imagens gratuitas e tem muita imagem útil aqui. Tem PHP com WordPress pronto, tem PHP mais MySQL, tem Node.js mais MongoDB. Tem um monte de imagens prontas aqui que você pode utilizar de graça sem você precisar desenvolver ou configurar a sua própria imagem. Ok? Feito isso, vamos voltar lá para o EC2, para o painelzinho. E aqui, além de você poder criar a sua própria instância e criar de maneira super fácil aqui no painel, você ainda pode configurar o seu auto-scaling e, através do Launch Templates, você criar o perfil de máquina que você quer que o seu auto-scaling vá subindo cada vez que você precisa escalar, ok? Então, o Launch Template permite que você pré-configure uma determinada instância que você vai usar, por exemplo, para API, faça uma outra configuração para utilizar, por exemplo, para servir o seu site estático ou para servir um determinado microserviço que vai estar sendo consumido ali dentro. Você pré-configura ela, anexa ela ao teu auto-scaling group, e cada vez que o tráfego sobe ou as métricas que você estabelece ali para escalar para cima ou para baixo, elas são marcadas, elas são atingidas, o auto-scaling vai usar esse template que você pré-configurou para adicionar as máquinas novas ali no teu cluster e fazer a tua infraestrutura escalar horizontalmente. Além disso, aqui dentro do mesmo painel a gente pode fazer o Spot Requests, que eu vou trazer para vocês no próximo vídeo review sobre isso, o Saving Plans, que é outro vídeo que eu vou trazer para vocês em breve aqui no canal, o Reserved Instances, Dedicated Hosts, ou seja, os hosts dedicados, aqui as máquinas dedicadas que você pode também alugar dentro da AWS, as imagens que você faz, os snapshots, né, as imagens que você tira das suas instâncias para poder reutilizar. Lembrando, gente, tem uma diferença muito importante entre o que é um snapshot e o que é uma imagem, ok? Uma AMI ou uma imagem, ela contém um snapshot dentro dela, tá? Mas um snapshot não necessariamente está dentro de uma AMI. Você pode fazer somente um snapshot, ou seja, ele vai fazer uma cópia daquele disco, dos dados que estão dentro daquele disco, ou você pode criar uma AMI ou uma imagem. Uma imagem, ela pode ser bootável, ela pode conter as instruções lá nas trilhas iniciais do disco para que você consiga bootar uma instância a partir dela, usar esse disco aqui, essa imagem que está aqui para criar um disco, ou um volume no caso do EC2, que seja bootável e contenha o sistema operacional. No caso de um snapshot, ele não tem essa instrução de boot. Então se você fizer só um snapshot, você não vai bootar. Normalmente você faz snapshots quando são discos anexados, discos extras. Por exemplo, um disco que vai conter todos os dados do seu banco de dados que está rodando numa instância EC2. Ou um disco contendo imagens de usuários que você está subindo através do EC2 e armazenando nesse disco para, se caso a tua instância der crash, esse disco aqui você pode anexar em uma outra máquina e continuar utilizando os mesmos dados sem você precisar
replicar todas essas informações ou mesmo correr o risco de perder essas informações caso elas estejam anexadas diretamente na instância. Eu vou falar mais sobre stateless no futuro aqui e da importância da sua aplicação não ser vinculada a estado para que ela possa rodar em cloud de maneira eficiente, ok? Então, isso é muito importante. Feito isso, a gente tem aqui os volumes, que são os discos que estão anexados ou que podem ser anexados às minhas instâncias. Então, uma coisa são as imagens são as fotos lá, as cópias que você tem do seu disco, que são bootáveis. Dessas imagens, você cria as instâncias. Dentro da instância existe um volume que é como se fosse o HD, o disco rígido aí da sua máquina. Esses volumes aqui são esses discos rígidos que ficam anexados à sua instância. Ok? Então, aqui estão os discos rígidos, os volumes. Aqui estão os snapshots, que são as cópias limpas lá desses volumes. O Lifecycle Manager, que você pode utilizar para programar snapshots automáticos das suas instâncias. Sim, para quem não sabe, dá para fazer snapshot automático através do Lifecycle Manager. No Lifecycle Manager você consegue programar cópias ou fotos automatizadas dos discos que estão anexados à sua instância do EC2 para que você tenha backups periódicos dela. Eu não vejo muito sentido em você utilizar o Lifecycle Manager se a sua aplicação está 100% adequada à nuvem, tá? Porque se ela tiver 100% adequada à nuvem, não vai importar o que você tem dentro daquele disco, porque aquele disco é completamente livre de estado, independente da questão de como está a sua aplicação num determinado momento. Mas, para aplicações em transição ou em adaptação ainda para cloud, é muito comum você ter dados de usuários salvos dentro da instância no disco local. Nesse caso, o Lifecycle Manager vai te ajudar a criar snapshots diariamente daquela máquina, para se caso algo aconteça com aquela instância, você tenha pelo menos uma última cópia, uma última foto daquele estado, daqueles arquivos das últimas 24 horas ou algo desse tipo, tá? Mas ele é uma ferramenta paliativa para facilitar a vida de quem ainda não está 100% cloud. Para isso, se você quer desenvolver aplicações 100% eficientes para rodar em nuvem, não deixe de se inscrever no curso AWS 2.0. O link vai estar aqui na descrição e vai estar no comentário pinado para você clicar, ir lá, colocar o seu e-mail para você ser notificado. Não esqueça que o pré-lançamento está vindo e para o pré-lançamento, somente as pessoas que são inscritas aqui no canal do Wesley Milan e lá no canal do Inventor Qualquer vão poder ter acesso às vantagens exclusivas do pré-lançamento. Passou o pré-lançamento, não tem mais vantagem exclusiva, tá? Depois vão vir outras promoções e tal, tudo mais que a gente está pensando ainda como fazer, mas igual o que a gente vai oferecer no pré-lançamento, não tem igual e não tem como a gente conseguir fazer. Então, não perde tempo, clica no link, deixa seu e-mail lá para você estar junto com a gente no pré-lançamento dessa ferramenta que nós vamos parar de chamar de curso, porque a palavra curso é muito simples para ela. É para você. Clica, bota o seu e-mail lá e se prepara. Então, voltando para nossa tela, aqui a gente tem as configurações do Security Group, ou dos Security Groups, claro, porque são vários. Então você pode configurar grupos de segurança de acordo com a finalidade daquela instância. Então você pode ter vários grupos de segurança configurados aqui, inclusive você pode ter mais de um grupo de segurança por instância. E os grupos de segurança, gente, eles na verdade pertencem a um outro módulo da AWS, que é a VPC, que é o serviço de configuração de redes privadas da AWS. O grupo de segurança, ele pertence à VPC, mas como ele é intimamente integrado ao EC2, ele está disponível também aqui no painel do EC2 para facilitar a sua vida na hora de configurar, criar grupos de segurança, modificar e tudo mais. Os Elastic IPs, que é onde você cria, aloca IPs fixos que você pode apontar para suas instâncias, mas eu vou falar sobre o Elastic IP numa outra oportunidade.
os Elastic IPs passam a ser desnecessários, mais uma vez. Se você está utilizando a sua infraestrutura em cloud da maneira correta, você vai estar utilizando o load balancer e tudo mais, e o Elastic IP acaba não sendo necessário, a não ser para fazer testes e para fazer incursões aí de tráfego através de instâncias específicas para validação. O Placement Group a gente vai falar em outra oportunidade. As suas chaves SSH estão aqui para você poder ter segurança na conexão com as suas instâncias. Load Balancers, os Target Groups que pertencem ao Load Balancer, ou seja, são os grupos de instâncias que vão receber o tráfego de um determinado Load Balancer, e o Launch Configuration, que é o antecessor do Launch Template que a gente tem aqui em cima no menu. Ó. A diferença deles, basicamente, é que no Launch Templates você consegue versionar os templates que você utiliza no Auto-Scaling Group. E no Launch Configuration, ele é praticamente uma configuração instantânea. Você vai lá, cria ela, usa. Se você precisar modificar algum parâmetro, você tem que criar uma nova. E aí você não tem o versionamento, o histórico de modificações daquela sua configuração de auto-scaling. E os auto-scaling groups, que é onde a gente cria efetivamente os grupos de auto-scaling, anexa um Launch Configuration ou um Launch Template para poder escalar a sua infraestrutura. Eu não vou fazer uma criação de instância aqui, porque já tem vários vídeos nossos aí com criação de instância no EC2, inclusive o curso de AWS 1.0 que tem lá no canal do Inventor, e que você vai poder ver ali a gente fazendo a criação de uma instância. Mas basicamente é muito simples utilizar o EC2, tá? É muito fácil você ir lá, criar sua primeira instância, testar, experimentar, ver como ela funciona. Você tem o Free Tier, que vale pelos primeiros 12 meses do ponto em que você criou a sua conta, então você pode usar o Free Tier, levantar uma instância micro, testar ela, ver como ela funciona, fazer testes de performance ou mesmo configurando ele para rodar uma aplicação. Mas de forma geral, o EC2 é sim a forma mais primitiva, no bom sentido, tá, de utilizar a nuvem. A partir do EC2, você tem outros serviços que oferecem mais comodidade, porém demandam um pouco mais de conhecimento para você começar a utilizar, inclusive do lado da sua aplicação. Então vamos para serverless, você precisa estudar um pouquinho sobre como funciona a arquitetura serverless. Vamos para containers, se você já está utilizando containers aí no desenvolvimento da sua aplicação, pô, perfeito, cara, vamos nessa, já podemos começar a utilizar os serviços de containers da AWS. Mas mesmo utilizando container, você pode fazer deploy direto para dentro de uma instância EC2 que você gerencie. Isso depende de você, da maneira como você está acostumado a trabalhar, e o EC2 oferece mais flexibilidade para você adaptar a tua infraestrutura cloud àquela forma que você já está habituado a trabalhar. E de forma geral, de maneira geral, normalmente quando você tem um projeto pequeno, é preferível ainda ir para o EC2, porque a questão de custo-benefício com relação a recurso computacional versus o custo de operação acaba sendo mais vantajoso do que você utilizar containers, por exemplo, porque containers, o custo por computação, por CPU e por memória, acaba sendo um pouquinho mais elevado. Então, se você está num projeto pequeno, você tem uma equipe pequena, ou está só você trabalhando com o desenvolvimento de um novo projeto, e você está querendo economizar o máximo ali enquanto o projeto ainda não está monetizando, usar o EC2 acaba sendo a opção que mais traz vantagens financeiras, digamos assim, até que o seu projeto comece a escalar, e aí a produtividade da sua equipe e a escalabilidade do seu projeto se tornam mais importantes do que a economia de alguns centavos por hora ali na operação. E aí você acaba indo para outras soluções, tá? Mas a grande maioria dos projetos que eu começo, que são projetos pequenos e que eles precisam crescer ao longo do tempo, a gente costuma partir de uma solução EC2 e implementando e fazendo esse projeto crescer para daí a gente ir para uma versão de containers ou para uma versão autoescalável ou autogerenciável, como é o caso do Fargate, por exemplo. E que a gente vai falar aqui também daqui a algum tempo. Eu vou trazer um review aqui sobre o Fargate para vocês entenderem como esse serviço é sensacional e facilita muito a sua vida. Mas, voltando ao EC2, eu quero responder a uma dúvida que ela é muito comum
com relação à questão de escalabilidade. Muitas pessoas acham que por estar em cloud, a escalabilidade vertical deveria ser automatizada, quando, na verdade, no EC2, você escolhe um tamanho de instância e você, no auto-scaling, você escala horizontalmente, ou seja, você não aumenta a capacidade da máquina, e sim adiciona mais máquinas. Então, é muito importante, se você não quiser gastar uma fortuna, que a sua aplicação consiga rodar numa instância do menor tamanho possível. Por quê? Porque a escalabilidade ela é horizontal. Então, se você tem uma aplicação que ela é tão pesada que sozinha, só pelo fato dela estar de pé, ela vai precisar de uma instância com muita memória disponível, com muita CPU disponível, só para poder levantar ela, você vai ter um custo muito alto, mesmo com a sua instância rodando a frio, ou seja, com a sua instância rodando sem ninguém estar conseguindo consumir ela. Uma das coisas mais importantes em cloud é que você tenha uma aplicação que seja eficiente, especialmente em consumo de recurso computacional. Por quê? Se você consegue rodar numa micro, você pode escalar e colocar 20 instâncias micro rodando lá dentro do teu cluster no horário de pico, e durante a madrugada e nos horários de baixo tráfego você está rodando uma única micro que custa uma bagatela por mês. Já se a sua aplicação é muito pesada, você vai ter que já começar com uma instância grande que vai estar te custando algumas centenas ou até milhares de dólares por mês, só para você poder rodar ela na versão mais básica dela. E aí cada vez que você vai escalar ela, ou seja, cada vez que essa instância estiver sendo utilizada ao máximo, você tem que adicionar uma nova instância do mesmo tamanho. Então cada passo da escalabilidade é muito grande e vai escalando em fatias muito mais largas de consumo de recurso ali dentro da AWS e consequentemente de consumo financeiro. Então, no meu ponto de vista, na questão de escalabilidade, o EC2 ele é muito bom, desde que você consiga entender qual é o modelo de cobrança dele e qual é o modelo ideal de arquitetura para você fazer a escalabilidade dentro dele. E esse é um problema que muita gente não consegue entender. Muita gente não consegue enxergar ou não adquire essa experiência antes de pular de cabeça para dentro de cloud. E é por isso que é muito importante você se inscrever e fazer parte desse programa junto com a gente, para que você se prepare para ir para cloud, ou se você já está lá dentro, para você se preparar para reduzir os seus custos, os seus gastos e aumentar a eficiência e escalabilidade da sua aplicação. Além disso, tem outros reviews vindo aí a respeito de serverless, a respeito de containers, a respeito de vários outros serviços da AWS que são super legais e que eu tenho certeza que você vai curtir. Então, fica ligado aqui no canal, se inscreve, já deixa o joinha para ajudar esse conteúdo a chegar para mais gente. Se você perdeu o overview lá do canal do Inventor, vou deixar o link na descrição também. Vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço.